Show de bola. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, né? Sou o vice-presidente do Clube Desportivo Macaense. Tô falando de Macaé. Você tá falando de Niterói, se não me engano, né? Niterói, Niterói. E, beleza. Então vamos lá. Vamos seguir aí. Oi? Macaé, já fui aí em Macaé. Já foi em Macaé? Eu morava Já aí, pô, no fui. Rio. Opa! Vim pra cá tem quase 10 anos, já sou quase macaense já. Eu conheço aí Macaé. Tive várias oportunidades de estar aí. Pô, show. Aí foi diferente, foi tocar, né? Oi? Foi, foi Ah, tocar. sim. Pô, Eu gosto de bacana. fazer som. Pô, show. Maneiro, maneiro. Então vamos lá, vamos iniciar aí o roteiro que a gente fez, os assuntos. Começando falando aí sobre o Campeonato Carioca, né? E aí, qual a sua opinião? Acaba ou não acaba? Cara, na minha opinião, eu vou na linha do presidente Mário Bittencourt. Acaba sem campeão, gente. Acaba sem campeão. Não é momento, não é a hora de voltar ao Campeonato Carioca. Enquanto que essa pandemia não cesse aqui no estado, não tem aquela curva ascendente, descendente, porque a ciência diz, o Ministério da Saúde diz que a curva descendente aqui no Rio, né, a Secretaria de Saúde aqui do estado, fala que a curva descendente é agosto. Uns dizem que é julho agora. Então, na minha opinião, acaba o Campeonato Carioca sem o campeão, como está fazendo outros campeonatos. Por exemplo, o holandês está sem o campeão, sem campeão. Agora está voltando o Campeonato Espanhol. Quinta-feira agora está voltando o Campeonato Espanhol, mas no momento, na minha opinião, eu prefiro vidas em vez de voltar ao futebol agora. O momento não é o importante não é em pensar só no dinheiro, mas o importante é a vida. Aham, entendo, entendo. É, eu penso também, isso é só um assunto bem complexo, né? Quando a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, ah, não, vamos acabar o campeonato porque o campeonato, o entretenimento fica para depois. Só que não é só a questão do entretenimento, né? Por exemplo, se a gente pegar aí os times pequenos do Rio, para eles o Campeonato Carioca é super importante. Aí a gente fala assim, Por do exemplo, clube, eu não falo do clube em si, eu falo das pessoas que trabalham lá. Por exemplo, faxineiro, porteiro, segurança, essas pessoas que não têm um emprego garantido. Por exemplo, os é igual, grandes por clubes. exemplo, Oi? Madureira. Madureira tá gritando lá na Ferj. Bom você tocar nesse assunto, porque eu conversei isso hoje com um amigo meu, Aham. que trabalha lá no clube, lá no Madureira. Eu conversei com ele e falei o seguinte: olha, Felipe, nós estamos desesperados, querendo Olha voltar só. a trabalhar. Sim, Entendeu? porque E o pessoal do Madureira, Aham. o que eu estou percebendo, eles estão em briga com o Botafogo. Estão em briga com o Botafogo, querendo voltar, porque o Botafogo tem que ficar em silêncio, é, é, e, e vice-versa. Entendi. Eu tô conversando com você aqui, tô de olho no meu filho que passou aqui correndo. É, É rouba-cena. é, e aí, o que acontece? É exatamente nesse ponto que eu penso. Porque o que acontece? Os clubes pequenos, eles não têm como se manter. O Campeonato Carioca é super importante para eles, como fonte de renda, Uhum. né? Para poder manter os funcionários, inclusive os atletas, para não atrasar salário, enfim. Mas aí você vê até os grandes clubes, por exemplo, o Flamengo, teve que demitir um monte de gente. Mas aí você fala assim, ah, é por ruindade? Não, acho que não. Porque quem está com dinheiro quer segurar o dinheiro e aí acaba o quê? Tendo que demitir algumas pessoas. Quem está sem dinheiro tem que se matar para poder pagar, né? Então, Uhum. nessa questão toda, muita gente perde emprego. Então, quando a gente fala de futebol, não é só questão do entretenimento, né? Mas são empregos de várias famílias aí, que perdendo o emprego, por exemplo, pai de família perdendo o emprego, como é que sustenta a casa? Ou então, aquela mulher que tem
tem filho, mora sozinha, como que consegue sustentar? Tem muita gente por trás dos bastidores, né? Como eu acabei de citar aqui, vários cargos, de porteiro, faxineiro, enfim. Então, eu acho que não tem resposta certa, né, cara, para isso. Cara, enquanto que essa pandemia, como eu já disse antes, enquanto que essa pandemia não cesse, cara, na minha opinião, eu sou contrário à volta do Carioca. Uhum. Eu, eu concordo junto com o Mário Bittencourt, que não é o momento e a hora. Por exemplo, se você vem em São Paulo, que nós vamos falar um pouco sobre qual é a diferença entre os clubes paulistas e os clubes cariocas, os clubes paulistas vão voltar todos juntos. Porque lá, alguns dizem que já cessou a pandemia, não estou entendendo lá em São Paulo, mas todo mundo é, vai voltar juntos. Vai voltar juntos. E se aqui no Rio fosse a mesma coisa, né? É, eu entendo. E, e é isso, cara. Por exemplo, para clube amador como o meu, né, que é um clube amador, não faz diferença se a gente voltar às atividades agora ou não, porque a gente não disputa campeonato, a princípio a É. gente não está disputando campeonato e os nossos atletas a gente não se mantém através do nosso clube, cada um tem seu emprego, né? Então, a gente não tem por que voltar. Mas é isso, né? Minha opinião, eu entendo, eu entendo sua opinião, como eu falei, eu acho que não tem resposta certa para isso. Eu acho que as duas situações têm um ponto de razão, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos capítulos É, dessa situação toda aí, porque né? assim, tá virando novela, cara. Verdade. Tá virando novela, né? Aí, aproveitando aí que a gente está falando sobre o Campeonato Carioca, vamos entrar aí falando sobre os quatro grandes do Rio. Pode Pode ser. ser? Vamos começar pelo Sul Fluminense. Como é que tá? Fred chegou, né? O Frederico chegou, mas eu quero começar pelo Flamengo. Quer começar pelo Flamengo? Pode ser, vamos lá. Eu sou Cara, flamenguista. aí você deve falar, por que, Felipe? Eu fiquei me Porque o perguntando isso Flamengo, agora. porque o Flamengo, hoje eu tava, foi segunda-feira, eu tava pensando, Ah, por que, por que no nosso país nós não temos um jogador decisivo igual o Bruno Henrique? Temos o Dudu, temos o Everton Cebolinha, são poucos, né? temos. São pouco. Mas o Bruno Henrique é que ele é atacante, que ele é rápido. E não é É, só rápido, né? é para parar ele tem que ser falta. E o Verdade. Flamengo tem um estilo Barcelona, que é mais toque de bola, mais agressividade, mais raça, atitude. Você deve falar, pô, o Felipe é tricolor. Você é Eu tô tricolor, tá começando a ficar falando com dúvida. o que acontece? Eu não sei eu não sei onde eu coloquei as minhas anotações, porque Aham, eu anoto e levo pro treinador, eu levo pro treinador. sim. O que acontece? Eu anoto tudo que vocês fazem. E aí eu pego lá na futebol europeu, que eu gosto muito do futebol europeu, vou na Premier League, eu Eu também anoto gosto. que a Premier League eu admiro pra caramba. E acima de tudo, eu dou uma anotada e mostro aqui, ó. Aqui. O time do Flamengo joga num 4-1-3-2, que é o sistema tático deles. E eu levo pro treinador. O nosso treinador, que é o Odair Helma, ele joga no 4-2-3-1, que é mais ofensivo. Joga o time mais pra frente. Ele conseguiu dar uma evoluída também no Fluminense, né? Uma evoluída É, boa. Mas aí, falando sobre, né, continuando aí falando sobre o Flamengo. Cara, você vê como é que é, né? Teve que vir um treinador europeu, né? Para vir pro Flamengo e conseguir mudar a situação. Porque a princípio, tá fudido no futebol brasileiro. É, porque a princípio você vê, o Flamengo já estava com dinheiro, mas não estava conseguindo encaixar um futebol, não estava conseguindo um bom chegar num bom resultado, né? Você vê quanto tempo o Flamengo. Eu acho que isso daí é um exemplo bacana que as outras equipes têm que pegar. Você vê quanto tempo o Flamengo se preparou, né? Com o antigo presidente, eles começaram a pagar as dívidas, tudo direitinho, começou a se organizar. Mas você olha quanto tempo que passou, quantos técnicos passaram, passou Luxemburgo, passou.
né, vários técnicos, Dorival também, que eu acho um bom técnico, não sei se você pensa da mesma forma. Aí teve Falando que de vir técnico, um cara de fora para poder resolver a situação, né? você falando de técnico, por exemplo, eu não vou comparar Jorge Jesus com Tele Santana, porque eu, assim, não peguei época. Mas meu Eu pai também não. dizia o Tele Santana era incrível como treinador, taticamente dizendo. Porque se você vê o time da seleção brasileira de 82, você vai comparar o Flamengo de hoje. Você tinha um É, meio-campo com Zico, você tinha um meio-campo com Zico, que hoje é Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu sou tricolor, mas eu tenho que falar isso. O time do Flamengo é técnico, é tático, bem completo, né? armado, bem armado. Tudo por quê? Porque o treinador tem visão de jogo. Isso aí. Tem visão de jogo. Quando um treinador tem visão de jogo, é como eu sempre falo, quando um treinador tem visão de jogo, ele taticamente ele quer a vitória e quer ganhar título. Mas aí eu penso também numa questão. Tem muito. Você vê, lá fora os técnicos são diferentes, não só para chegar e dizer assim, ah, não, os caras lá de fora são melhores do que os técnicos daqui do Brasil. É Mas igual, por a forma de exemplo, trabalhar é diferente. Por quê? Você vê, treinador europeu não tem medo de arriscar de implementar uma forma de jogo. Mas aqui no Brasil, você sabe que é diferente. O cara não tem nem tempo para poder trabalhar. Então, às vezes, o cara prefere optar pela simplicidade, né, do que fazer aquilo que ele realmente gostaria de fazer no time. é igual, por exemplo, é igual o brasileiro. Hoje é igual o brasileiro. O futebol brasileiro é resultado. Se um treinador não ganhar um título, você está demitido. Sabe quantos meses, sabe quantos dias a diretoria o que eu li, sabe quantos anos o diretor do Liverpool deu um tempo para Klopp, mesmo ele sendo Né? vice da Champions, mesmo perdendo o título para o Manchester City, 2 anos. 2 anos. Em 2 anos você ganha uma Champions League, em 2 anos você ganha o Mundial de Clubes, que foi suado, Foi. que o time do Flamengo jogou mais, e acima de tudo já está muito próximo da Premier League, já está muito próximo, porque hoje em dia, sabe por quê? Se o futebol brasileiro fosse a mesma coisa do que o futebol europeu, se um diretor de clube desse tempo aos seus treinadores, um montão de treinadores estaria ganhando Libertadores, gente. Teria evoluído, com certeza. Porque Eu- quando você dá um tempo para um treinador, quando você dá um tempo A segurança, né? quando você dá um tempo para um treinador, automaticamente esse treinador vai evoluir. É Ele vai se igual que sentir mais à fizeram, vontade, pô, de implementar o estilo de jogo dele. é igual, por exemplo, é igual Renato Gaúcho. Muitos falam, porque ele foi vice da Libertadores de 2008. Teve tempo, cara. Eu torci pro Renato em Eu também. 2017. Eu torci, na minha opinião. Por quê? Eu via, não porque Renato é só meu ídolo, fez gol de barriga, não é por causa disso não, cara. Não é por causa disso não. É estilo de jogo, tempo. Quando você dá um tempo para um treinador e automaticamente esse tempo vai valer lá na frente. Com certeza, com certeza. E falando aí agora sobre o seu Fluminense, quais são as Cara, novidades aí? a gente fomos, muitos vão rir aqui na live, fomos eliminados precocemente na Comebol Sul-Americana por um time fraco do Chile, Sim. União La Calera, mas eu quando o meu time foi eliminado eu falava que saudade do Fernando Diniz, porque assim, o meu amigo, eu particularmente eu admirava Fernando Diniz, Eu também. aquele estilo Eu de acho que é um jogo, bom técnico.
Hoje ele está fazendo um bom trabalho lá no São Paulo. O que acontece? Eu ficava admirado com o Fernando Diniz, porque o time do Fluminense, na Sul-Americana, pegava times, times gigantes na América do Sul, que era o Atlético Nacional da Colômbia, o Peñarol do Uruguai, e derrubava. Derrubava. E eu ia ao Maracanã, porque eu moro aqui em Niterói, eu ia ao Maracanã não para assistir, não para assistir o Fluminense jogar, não. É para ver o time jogar, como se comportava o time do Fluminense. Era diferenciado, né? Cara, pô. E hoje em dia, é como eu já disse para você, o futebol brasileiro defende o resultado. Se o treinador não tem resultado no Brasileirão, ele cai. Com E certeza. tinha resultado na Sul-Americana. Quando o treinador tem resultado, quando o treinador tem resultado, não tem quando um treinador não tem resultado no brasileiro, meu amigo, já derruba. Já Sem querem a dúvida. cabeça. Na Sul-Americana tava voando. É complicado, né, cara? É uma situação difícil E na mesmo. Sul-Americana fez jogos épicos contra o Atlético Nacional da Colômbia, o Peñarol do Uruguai. Peñarol, que é um gigante na América do Sul, 5 vezes campeão da América. E o time do Peñarol era fraco, mas era camisa de peso. Com certeza. E Libertadores conta muito, né? Não, numa Conta muito. Libertadores, uma camisa conta muito. Sem dúvida. Por exemplo, você comparar o Independiente, que é o 7 vezes campeão da Libertadores, um Mundial, uma Copa Sul-Americana. O time do Independiente, que foi treinado pelo Ariel Roland, hoje está na Universidade do Chile, ele é um bom treinador. Eu admiro muito treinadores argentinos. Eu admiro muito treinador argentino, Eu também. porque o estilo do treinador argentino, ele não é só tática, é evolução, é tempo de jogo, ele sabe avaliar quais são as jogadas, as jogadas adversárias. É por isso E, que tem treinador. e entrando nesse detalhe que você está falando, você pega, por exemplo, tem muitas equipes do Paraguai, como você citou também a equipe do Uruguai, Peñarol, às vezes não está com um bom time, mas você vê, quando chega na Libertadores, os caras, mesmo tendo um investimento bem menor do que equipes do Brasil, os caras conseguem se sobressair, né? Muito aí entra essa questão pelo estilo de jogo, os caras sabem é, é, como se comportar, né, no campeonato como a Libertadores. E aí entra a É questão do igual, por técnico, exemplo, a tudo, Argentina sabe jogar Libertadores. Argentino sabe jogar sabe? Libertadores. Seleção, Argentino, Uruguai, chileno, paraguaio, equatoriano, sabe jogar Libertadores. Por quê? Ele sabe muito melhor do que brasileiro. sabe? E aí, porque também para disputar Libertadores não é só questão técnica, né? Entra muita questão da raça, da entrega. Isso eles têm de sobra. Nós, Argentino, uruguaio, enfim, eles têm isso de sobra. E aí você vê, quando o Uruguai, Oi, eu vi uma história do mestre Tabares, Oscar Tabares, treinador da seleção uruguaia. sim. Eu estava vendo uma história dele, ele estava falando em espanhol, mas o que eu vi, olha, por incrível que pareça, sabe como o Peñarol até hoje mete o pau em jogador brasileiro. Bate, como aconteceu com o Felipe Melo, Tem pena. Palmeiras e Peñarol. Sabe como o Oscar Tabares chegou pro treinador do Peñarol e falou o seguinte, sabe como ele falou? Ah, Eu não quero que o seu time enfie a mão na cara de adversários. Eu não quero. Assim como a minha seleção comporta em respeito aos adversários, eu não quero. Nem o Nacional e o Peñarol, não quero. E hoje, para mim, eu considero o Oscar Tabares como um dos maiores treinadores de seleções da América do Sul. concordo, muito bom ele, Tirando sem dúvida. para mim, tem
Tem que botar um tapete vermelho para ele, cara. De respeito. E se tratando em questão de Libertadores, qual dessas quatro equipes aí do Carioca, as quatro grandes, né, os considerados quatro grandes, você acha que pode ter no futuro próximo, no próximo torneio, uma possibilidade aí, uma grande possibilidade de estar disputando? Você acha que o Fluminense vai conseguir? Eu Com esses vejo dois. reforços? Quais são? Flamengo, né? Eu Sem vejo dúvida. Flamengo, lógico, porque o Flamengo tem um bom time, Ele manteve, né, o trabalho. armado. É como eu disse para você, quando você mantém o trabalho, quando você mantém o resultado, lá na frente tem frutos. Sem dúvida. Qual seria o outro? Eu vejo o Fluminense, assim, não disputando lá a vaga de Libertadores na fase de grupo. Não vejo, não. Eu vejo para pré-Libertadores. Acho que consegue chegar sim, O cara. Vasco, Fluminense. O Vasco já é mais complicado. Oi? estava conversando com muitos amigos tricolores que dá para chegar. Eu acho que o Flamengo é favorito a ganhar essa Libertadores. É favorito. Na minha opinião. Tem Sim, três, sim. tem três na América do Sul. O Flamengo, River Plate, Boca Juniors e o Grêmio. Eu acho que o Grêmio também. Palmeiras eu acho que ainda não tem força suficiente para poder ganhar um título dessa expressão, Palmeiras, não. eu acho que o Palmeiras tem. Você acha? Você acha que o Eu Luxemburgo acho. vai resolver? O Luxemburgo, cara, o Luxemburgo não é burro. Alô? Felipe, tá me escutando direitinho? Tô, Pode, tô. pode continuar, pode Tô continuar. escutando, mas você tá travando. Tá travando. Ah, sim. Não, a sua conexão tá travando um pouquinho aí, mas tá dando para escutar direitinho. Pode falar. O que acontece? Eu vejo o Luxemburgo, ele não é burro. Ele não é burro. O desejo dele é ganhar aquele caneco. Mas eu vejo o Flamengo muito na frente de Palmeiras, de Grêmio, de River Plate, Boca, porque o Boca contratou um bom treinador, né? Que já foi campeão da América em 2007, Sim, batendo sim. boa o Grêmio, que é Gustavo Alfaro, o Boca Juniors. E o River Plate é aquele jeito o River Plate ganhar com gadeado, né? Se não ganhar, mantém o treinador, beleza. Como já perdeu o Mundial pro Barcelona em Barcelona. 2013. Aproveitando Tomou aí uma que já entrou sacolada, né? é, quem já entrou aí falando do Palmeiras, vamos dar continuidade falando dos outros os três grandes de São Paulo, né? Uhum. Vai falar um pouquinho do Palmeiras, Corinthians. O que você acha aí? Tá meio complicado, né? Time do Corinthians. Dívida em cima de dívida, né? Uhum. Mas o futebol não evolui, né? Não tá Corintiano evoluindo, defende exatamente. resultado. Corintiano não defende resultado, né? Se você perder, você já era. Os caras querem muito tudo pra ontem, né? Isso daí é um grande problema, né? E eu acho também não só isso, mas o técnico que tá lá no momento, sabe, o estilo de jogo, cara, eu acho que ele fez muito errado de ter entrado já tirando, chutando um dos grandes Na minha ídolos do Corinthians que opinião, tinha, né? Que era o Ralf. na minha opinião, como eu falei quando o Thiago Nunes foi pro Corinthians, o Thiago Nunes deu um tiro no pé na sua carreira. Em ter ido pro Corinthians, ou ter feito o que ele fez quando entrou lá. Os dois, né? O que ele fez no Atlético, ganhando uma Sul-Americana, ganhando uma Copa do Brasil, com todo respeito, deu um baita tiro no pé. Também acho. Acho que deveria Você ter trocar, continuado no você Atlético. trocar uma, na minha opinião,
trocar o Atlético, que estava com um time bem armado, bem armado taticamente, para trocar o Corinthians, com todo o respeito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim, eu acho que Pô, levou. É você trocar uma Ferrari por uma Fusca. É aquilo, né? Foi um tiro no escuro. Mas beleza, vamos supor assim, ele entrou, né, no Corinthians, teve ali, quis arriscar, mas eu acho que o principal erro dele foi ter entrado e ter feito o que ele fez. Ter tirado o Ralf da forma que ele, né, da forma que ele fez, É. né? Eu acho que quando você entra, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é manter os caras que têm respeito da torcida. Né, a respeito da torcida. Do clube não tinha, porque senão o Corinthians não teria permitido acontecer o que aconteceu com ele. Né? Tô dando exemplo do Ralf, mas também teve o Jadson, né? Que também já tinha Uhum. uma empatia com a torcida, né? E aí ele simplesmente Uhum. falou, como se ele tivesse falado assim, não, esses caras são descartáveis. E aí tirou da forma que tirou, pra mim ele já foi um grande erro. E além de tudo, até hoje não demonstrou resultado. O Thiago Nunes, ele sempre prioriza aquele toque de bola dele. Toque de bola, agressividade, jogar o time pra frente, né? Thiago Nunes. Enquanto o time tá mal no Paulistão, a ponto de ser eliminado, a ponto de ser cair no Paulistão, Tem esse risco, exatamente. eu acho que, eu falei pra você agora, o Thiago Nunes deu um baita tiro no pé. Um Com baita tiro certeza. no pé. Pô, trocar o time do Atlético, com todo o respeito, né? O Corinthians já ganhou o Libertadores, já ganhou o Mundial, mas trocar o Atlético Paranaense pelo Corinthians, trocar uma Ferrari por uma Fusca. Porque o time do Atlético, pô, além de ser campeão da Sul-Americana, era um time bem arrumadinho, ajeitadinho taticamente. Você tinha o Rony disparando e violante. Jogando Você muito. tinha um Rony, o quê? Você tinha um Léo Pereira, que hoje está no Flamengo, jogando muito. Você tem um Fazendo goleiro dupla com o Thiago que está Heleno, na né? vida Que do era Atlético experiente. Mineiro. É. E o Atlético Mineiro, que é o Santos do Atlético, do Paranaense, né? Que eu soube na imprensa mineira. E acima de tudo, cara, eu não entendo, cara. É como você. É como eu já disse antes, é trocar você por uma Fusca, é você trocar por uma Ferrari do que uma Fusca. Com certeza. E aí, vamos ver, né? Vamos ver como é que ele vai fazer agora, né? Porque a torcida não tá do lado dele, a imprensa não tá. O próprio presidente, né? Também não tá, não tá nada satisfeito com o que tá acontecendo. Eu acho que ele cai, né? Quando voltar o campeonato aí, ele não dura muito tempo, não. Mas aí, Bem possível, né, cara? aproveitando, vamos falar aí sobre o Santos. O que você acha aí do técnico? Chegou tem pouco tempo. Cara, na minha opinião, o time do Santos era um time que dava gosto de assistir. Tirando o Flamengo do ano passado. Era gosto. Que o time do Santos, o que jogou, mesmo que ele for eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas tinha padrão de jogo. Com certeza. Não, ele sempre tem, né? Você vê que o Santos, é, assim, questão de reforços, ele há um bom tempo assim, não traz grandes nomes, né? Mas você vê que, independente de qualquer coisa, todas as bases do Santos, eles mantêm aquele estilo de jogo justamente para poder, você vê, toda hora eles estão descobrindo um grande talento, né? Teve o Neymar, o Uhum. Gabriel, enfim, sempre está descobrindo aí grandes atletas, porque eles mantêm o estilo de jogo. Então, independente de ter grandes nomes aí reforçando a equipe ou não, eles conseguem demonstrar bom futebol. O Santos, ele é assim, a torcida do Santos até hoje, se você for lá na Vila Belmiro, se você vê, se você vê uma placa, a torcida do Santos fala até hoje, nós não queremos um futebol reativo para trás. Nós queremos um futebol reativo, ó, para frente.
Porque a torcida do Santos não gosta de ver o time para trás. Gosta não. É feio. É muito feio. Jogar para trás é muito feio. Eles já estão acostumados com futebol bonito, né? Aquele futebol. O futebol do estilo brasileiro mesmo, né? A gente tinha aquele futebol bonito, do drible, enfim. A Cara, torcida do é igual, Santos por está acostumada exemplo, com isso. hoje, é como eu vou falar para você, o torcedor brasileiro, gostava de assistir o Santos de 62, 63. Você tinha um Pepe que deitava e rolava na ponta direita. Você tinha um Mengalvo que era uma figura. Dorval que nem fala. Pelé, incomparável. Comparado, sem dúvida. Pô, vou dizer uma coisa pra você. O time do Santos, de 62, 63, era um time Era a imbatível. seleção, né? Era uma seleção. O time de 62, 63 jogava pra frente. E jogava... Eu me lembro que eu assisti o canal do Pepe, grande Pepe, que jogou no Santos. Ele falava assim, cara, o nosso time massacrava o Corinthians. Nosso alvo sempre foi o Corinthians. Deitava e rolava no Corinthians. E o E é nosso bacana, time, né? o nosso time. É bacana a gente, assim, pessoal da nova geração acompanhar, né? Ver os vídeos, os lances dessas equipes, né? Que marcaram história. O Santos de Pelé. Eu acho que o melhor time de todos os tempos, o que assim não peguei época, porque eu sou 94, mas eu estudo um pouco. O Santos de 62, 63, o, o, o Flamengo de 81 sempre jogava para frente. O time de 81, se comparar, você que é todo rubro-negro, se o time de 81 jogar hoje, contra esse time hoje, ganharia de 3-0. Era um timaço mesmo, sem dúvida. Porque você tinha um Zico, Adílio, Andrade, Nunes, você tinha Moser, você tinha Marinho, você tinha um goleiro que era a seleção brasileira, você tinha um centroavante que era a seleção brasileira, meio campo seleção brasileira. O time de 81 era uma máquina. Primeira coisa que uma das primeiras coisas que meu pai fez foi comprar um DVD na época, quando eu era molequinho, pra me ver. Era um DVD mostrando, né, os lances da época do título da Libertadores. Eu tenho até hoje guardado aí. Muito bonito de ver, né? Eu, particularmente, eu acompanho, eu pego um pouco no YouTube. Eu assisto muito Santos de 61, 62, o Grêmio de 83. Sim. Quando o Grêmio bateu o próprio Peñarol, que era do Hugo de Leon, que era zagueiro do Peñarol, depois foi pro Grêmio em 83. O time do Grêmio, vou dizer uma coisa para você, era um time, não era mole não. Os laterais, os criativos dizendo, 2 laterais que é brincadeira. Marinho, Moza e Leandro, os laterais do Flamengo era a seleção brasileira, meu irmão. Com certeza, um timaço. Aproveitar rapidinho, mandar um abraço aí pro Scratch Oficial, que vai, na próxima live nossa aí, vai ser com eles. Um abraço aí pra vocês aí. O meio-campo do Flamengo, o meio-campo do Flamengo era um meio-campo de seleção brasileira. Com certeza, era um timaço, sem dúvida. Pra gente não... Só a gente poder aqui aproveitar, né, que a gente estava falando dos grandes do Campeonato Paulista, que entra o terceiro tópico aqui, o terceiro não, o quarto, né? Posso dar uma a gente ia falar. Pode falar, Posso sem dar uma dúvida. informação? Amanhã, o que eu soube na imprensa paulista é que a partir de amanhã a federação mais uma vez vai reunir com o governador Dória, para ver o presidente da Federação Paulista de Futebol, vai ver se reúne com o presidente, né,
o governador do estado, né, o João Dória, para ver se há condições de voltar juntos. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Bragantino, que é a quinta força do estado de São Paulo. Sim. Formação. Show, show. Importante aí tá passando pro pessoal. É, o quarto... É jornalista cientista que me passou Informações ao vivo, né? aqui no tablet. Com certeza. É tablet. Tá aqui do lado, aqui. O quarto tópico aí que a gente vai estar falando é a diferença, né? A diferença absurda, na minha opinião, dos pequenos, né? As equipes pequenas consideradas de São Paulo e os clubes pequenos do Rio. Por que tem tanta diferença assim? Qual que é a tua opinião? Se tem diferença ou não? Assim, na minha opinião, cara, os pequenos dos paulistas, assim, como eu vou dizer para você, o futebol paulista é o futebol mais competitivo do Brasil. Futebol paulista. Porque o que acontece? Eu, assim, meu tio parava para assistir Guarani e Palmeiras, final do Brasileiro de 78. Meu tio parava. O Guarani, mesmo que seja time pequeno, mas fez final de Brasileiro. A Ponte Preta fez final de Sul-Americana. Isso aí. São Caetano. Ponte Preta. São Caetano que perdeu o título da Libertadores perdeu o título da Libertadores de 2004, né? 2004, foi 2004, 2005, se não me engano. Acho que foi isso mesmo. 2004, 2000. Perdeu pro o Libertar, Olímpia do Paraguai. Mas assim, o porquê? Qual que é a tua opinião? Porque assim, no meu ponto de vista, eu acho que não, tenho certeza que os clubes paulistas, os pequenos, né, os considerados pequenos, são muito mais evoluídos que os cariocas, os pequenos, né, no caso. São bem mais evoluídos. Porque eu queria saber qual que é a federação, o que você sabe, não sei se você sabe, porque a federação lá, mesmo que ela seja milionária, banca esses clubes pequenos para ajudar a não ter uma crise, entendeu? Enquanto que a federação daqui do Rio não ajuda, pô. Não tem condições. E se torna um campeonato mediano, né? Porque você vê, em São Paulo, foi o que você falou, dentre os campeonatos estaduais, eu acho que o campeonato de São Paulo também é o mais competitivo. Na minha opinião, eu também concordo. E você vê, é algo bonito de se ver. Quando tem, por exemplo, um Palmeiras versus uma equipe considerada pequena de São Paulo, você já não tem aquela convicção de falar assim, não, é quase 100% em Palmeiras. Não, porque muitas das vezes os pequenos, eles surpreendem, né? Por exemplo, os times de interior, se eu recordar para você de 86, a Inter de Limeira, que é hoje quem treina lá, um grande craque Elano, fez final do Paulistão com o Palmeiras, mas ganhou. Ganhou. É um time pequeno, ganhou. Hoje em dia, cara, a federação aqui do Rio, ela não tem esse custo-benefício de ajudar os times pequenos. Cara, não tem, pô. Complicado. E dando continuidade, agora o próximo tópico é Brasileirão. Como é que você acha que vai ser feita aí a retomada do campeonato? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, cara, Brasileirão, eu acho que deve ser tomado por volta ali de agosto, bem provável setembro, outubro, por ali. Lá no findar. Porque agora, esse momento, enquanto que essa pandemia não baixar a curva descendente, difícil, cara. Quando voltar aí, qual seriam os três times assim que você falaria, esses três aqui que vão disputar aí esse título?
Eu vou botar esses três: Flamengo, Grêmio, Grêmio e Palmeiras. Vai ficar nesses três. Eu também aposto. Eu aposto nesses três aí. Para São Campeonato Paulo, Brasileiro, eu vejo o São Luxemburgo. Paulo. Pode falar. Escuta o que eu vou dizer. O São Paulo tem um bom time. O São Paulo tem um bom time. Um time bem armado. Cara, eu assisti o São Paulo direto. Porque eu tenho o telefone aqui do Fernando Diniz. Pô, cara, eu gostava de você treinar o meu time. O Entendeu? Falava pensamento de com. jogo dele é excelente. O que ele tenta Entendeu? implementar, né? Ele, é, ele gosta daquele futebol mais tocando mais a bola. Aquele famoso tic-tac, que era do Barcelona. E herdou isso, cara, do Audax. Se você vê o Audax, falando de time pequeno, me lembrei do Audax agora. Isso aí, O verdade. Eu time tinha do Audax esquecido. fez frente ao Corinthians. Eliminou o Corinthians lá no Itaquerão, lá. Mas assim, como você falou, é o estilo de jogo do Diniz. O que eu acho errado para técnico, né, brasileiro é assim, ter somente um pensamento de jogo. Por exemplo, Fernando Diniz. Eu acho um ótimo técnico, torço muito para que ele dê certo no São Paulo. Porém, eu não concordo, tipo assim, de você, como técnico, em todos os clubes que você passar, você querer implementar sempre o mesmo estilo de jogo. Eu acho errado isso. Tanto que você pode discordar, mas eu acho que foi esse o erro do Thiago Nunes. Ele já foi com o pensamento, não, vou fazer isso aqui. Não, eu acho, cara, que você tem que chegar, principalmente quando você está num clube que não dá uma possibilidade para você poder contratar. Por exemplo, o Eu Corinthians concordo. do Thiago Nunes, você chega e você fala assim, não, eu quero implementar esse estilo de jogo. Não, acho que você tem que pegar, ver o que você tem, né? Ver também o que a torcida espera de você. Porque, por exemplo, no Corinthians, eu não vejo que a torcida queira futebol bonito. Tanto que eles amaram a época do Tite. Ele A jogava bonito, torcida do jogava Corinthians até retranqueiro. hoje, a torcida do Corinthians até hoje fala o seguinte: é jogar para trás. É para trás que decide uma bola do campeonato. Não Aí que existe, eu, lógico, aí, ponto. aí que eu acho grande erro de alguns técnicos, entendeu? Eu acho que você tem que chegar no clube, você tem que É primeiro analisar o que a Carilli, torcida Mano espera de Menezes, você e ver o que você tem para poder trabalhar. é Carilli, Mano Menezes, Tite. Quer que eu diga mais um? Qual seria o outro? Oswaldo de Oliveira. Outro Time técnico para também. trás, fiz um gol, vamos deixar lá atrás. Outro técnico Sai também que pro eu posso te jogo. falar, que eu posso te falar também que sempre, pelo menos na minha opinião, né? Sempre pensa no mesmo estilo de jogo, é o Filipão. Um cara das antigas, você vê, né? Ele chega no clube, duas coisas que não pode faltar no time dele, que é certo. Camisa 9 é aquele cara é, 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 que brigador lá na frente, alto, e o volante, o volante pegador, né? É uma coisa que não falta no time dele, por Bom, onde ele passa. o Filipão, meu xará, ele só é o seguinte, é bola para área, entendeu? É tipo o jogo Exatamente. entendeu? Bola para área. Não existe isso. Ainda que eu vou te dizer uma coisa para você, ainda bem que o Luxemburgo está se salvando, porque quem ressuscitou o Luxemburgo foi o Vasco. E vice-versa, né? Na minha opinião. Eu acho também que, por exemplo, foi bom você ter falado da chegada dele no Vasco. Quando ele chegou no Vasco, eu tenho muitos amigos que são vascaínos, né? Eles falam assim, pô, tá maluco, o Luxemburgo é muito ruim, não sei o que. Eu sempre falei, cara, não é assim que funciona. O cara é inteligente, pô. Eu acho que o erro do Luxemburgo não é a questão dentro de campo. O cara é inteligente, ele sabe o que fazer com o time. A questão dele, E na minha opinião, é a outra coisa, soberba. É ele querer fazer mais cara, do que ele deve como técnico.
E todo Sabe clube por que ele quê? passa, ele quer mandar, ele quer fazer muito mais coisas. Sabe, você falando de soberba, sabe por que ele tinha soberba? Porque via Tele Santana ganhando 2 mundiais e 2 Libertadores, pô, com São Paulo. Você vê, por Entendeu? isso, você vê, eu acho que muitos clubes não queriam ele, não é porque ele tá velho, tá ultrapassado, não é desse tipo de comentário. Justamente por esse ponto, porque ele sempre quis entrar no clube e fazer papel de técnico, de diretor, né? Ele faz, é, é, lidar com coisas que um técnico não deve fazer. Esse para mim era o principal erro dele. Coisa que no Palmeiras, a princípio, ele não tá fazendo, né? Pelo que me parece. Brasileiro, brasileiro até hoje, tá pedindo fora Tite direto. Brasileiro hoje perde resultado. Se você não tiver futebol bonito, meu irmão, se você não tiver futebol bonito, futebol bem atraente, meu amigo, tá fora, meu. Vai embora. Ah, futebol bonito com você, bem tocada a bola, você é campeão, você fica com mais. Não existe isso, meu amigo. Também Olha acho. o exemplo da diretoria do Liverpool, que eu acompanho muito o Liverpool, porque eu sou muito fã do futebol inglês. A diretoria do Liverpool deu um tempo para Klopp, entendeu? Você vê citando outro exemplo também, o antigo técnico do Arsenal, né? O Arsène Wenger, se eu não me engano. Quanto tempo que ele não Uhum. ficou no clube, né? Teve tempo e tempo de sobra para poder fazer o trabalho dele. Mas, dando A continuidade aí, diretoria você do tem. Tá falando alguma coisa? Arsenal brincou. A diretoria do Arsenal, quando o Arsenal perde o título da Champions para o Barcelona em 2006, a diretoria do Arsenal queria o Arsène Wenger, ó, metendo o pé. A diretoria do Liverpool falou o seguinte, ó, não vou não é por causa de uma Champions, não é por causa de uma Champions que eu vou tirar você do cargo como treinador. Não é por causa disso. Eu vou te dar um tempo. Porque hoje em dia o brasileiro só pensa, desculpa o termo, o brasileiro só pensa no seu umbigo, pô. É realmente muito complicado. É, Desculpe falar esse jargão popular. Se o brasileiro pensar em futebol, se o brasileiro pensar mais assim em tática, porque tática ganha jogo, tática ganha jogo. Se resultado ganha jogo, me prove. Eu sempre falo isso para uns amigos meus. Se resultado ganhasse jogo, então o Brasil não seria pentacampeão mundial, o Flamengo não seria campeão da Libertadores, todo respeito. O Liverpool não seria campeão da Champions League. Não seria, não. Porque hoje em dia o brasileiro só pensa no seu umbigo, pô. Só pensa. verdade. Dando continuidade aí, outro tema também que a gente tem para falar aí, como a gente está falando do Brasileirão, entra o próximo tópico, né? O Brasil continua sendo a fábrica do futebol de arte? O que você pensa a respeito? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim, porque o Brasil ele é uma fábrica de jogadores que tem a magia do drible. Eu ia conversar com você isso, colocar isso como tema. Por que o Brasil não tem jogadores dribladores igual Garrincha? Não tem jogadores dribladores como Pelé? Pelé era caçado dentro de campo. Pelé era caçado. Se você vê a final da Copa do Mundo de 62, na Suécia, o nego era caçado, meu irmão. O nego era Assim, caçado. eu, eu, eu acho que ainda se continua sendo, porém caiu muito. Caiu muito. E por quê? No meu ver, eu acho que o Campeonato Brasileiro, as equipes estão começando a se moldar com o estilo de jogo europeu. Estão tentando, pelo menos, né? E aí estão perdendo a essência. Você vê que há um tempo, se a gente for comparar com a nossa época atual, aí, os últimos 5 anos, vamos colocar assim,
os jogadores que foram descobertos aí no Brasileirão, para se comparar a 10 anos atrás, caiu bastante. Você pega aí os últimos, teve o Flamengo, que revelou o Paquetá, Vinícius Júnior, né? Teve o Santos, que... Quem foi do Santos agora recentemente? Foi Rodrigo, teve o Rodrigo, Rodrigo, um pouquinho mais atrás do Neymar, e o Atlético Paranaense, que teve o Bruno, né? O Bruno e o Lodge. o Bruno Aranha, um baita meia. Isso. E o Renan Lodge, que é um ótimo lateral ofensivo, muito bom lateral. Com ele. Oi? Na minha opinião, você é muito parecido com ele. É mesmo. E assim, você vê, cara, que com o passar do tempo, está reduzindo. E aí, isso quem fala muito é o Luxemburgo. Quem fala muito isso é o Luxemburgo. Porque eu concordo, nesse ponto eu concordo com ele. Eu acho que a gente não tem que ficar se espelhando 100% no futebol europeu. Senão a gente perde nossa essência. Coisa que o Santos, eu acho que é uma das poucas equipes que não se permite perder. Né? Como a gente falou um pouquinho mais atrás aí na live, eles não perdem o estilo de jogo. E com isso eles estão sempre descobrindo, né? Alguns atletas. Nós sul-americanos temos que saber jogar como o Flamengo mereceu ir para o Mundial, mereceu. O Liverpool foi campeão, merecido, parabéns, palmas para o Liverpool. Mas nós sul-americanos temos que encarar, como eu disse antes, eu ia falar para você isso, nós sul-americanos temos que encarar os europeus de igual para igual. Tá na hora, mano. Eu acho que sim. A gente tem que encarar de igual para igual, porém sem perder a nossa essência, né? Sem perder a questão do drible, essa questão, pô, não tem como, cara. Quando eu falei isso, por quê? Nós não temos um jogador. Tem o Bruno Henrique hoje, que é decisivo, mas nós não temos um jogador que dribla, que quebra a marcação adversária. Temos o Cebolinha, temos o Dudu do Palmeiras. Temos esses dois, né? Mas o outro, ele está fazendo função de camisa 10. Entendeu? Hoje, o futebol brasileiro depende do futebol arte. Aquele jogador que dribla, que quebra a marcação adversária, com drible, chapéu, caneta, elástico. O futebol brasileiro necessita disso. Na minha opinião, eu ia colocar no story do Instagram que o futebol brasileiro está morrendo. E aí você vê um ponto importante. Estilo camisa 10, hoje que a gente tem. O clássico, né? O camisa 10 clássico. Se tiver um ou dois aí no Campeonato Brasileiro, é muito. Porque tá se perdendo. Aquele cara driblador que vai para cima, né? Por exemplo, o Neymar, que tinha o Neymar. Hoje também são poucos. A gente pode citar aí o Cebolinha e talvez o Dudu. A Argentina, na minha opinião, junto com os craques. A Argentina, por exemplo, eu sou fã que jogou contra vocês, o Tagliafico. Eu sigo muito ele no Instagram. Fico até de olho. Ele é aquele meio-campista. Ele é aquele meio-campista raçudo. Nós não temos aquele volante raçudo. Nós não temos aquele volante raiz que marca forte, não deixa que o meio-campo do adversário saia com a bola. Não temos. Temos o Casemiro, mas na minha opinião, nós não temos aquele volante raiz, pitbull, dono da nossa defesa. Temos o Casemiro, na minha opinião. Com a evolução aí das táticas do futebol, a gente perdeu, né? Foi uma das posições que a gente perdeu. O volante raiz, camisa 10 clássico. E se não tomar cuidado, vai perder essa questão do se bobear, triple, né? Se bobear,
a seleção brasileira vai perder o seu centroavante. Tem que falar a verdade clara. Brasil não, a seleção brasileira não tem centroavante. Tem Gabigol, tem Pedro, mas aquele centroavante decisivo. Tem o Gabigol, ele pode decidir uma partida de uma final de Copa do Mundo? Pode. Mas não é Pode. o estilo, por exemplo, do Mas, Fred, tá? Fred, quando tava na é. seleção. Mas o que acontece? O Gabigol, para Ele mim, ele é mais decisivo do que o meu artilheiro. travou um Na pouquinho minha por causa de opinião. tudo, né? Na minha opinião, o gol ele é mais decisivo do que o meu artilheiro Fred. Hoje sim. Hoje, sem dúvida. Entendeu? Hoje é o melhor. Melhor Porque o centroavante. que acontece? Entra... Pode Tá falar. todo, tá todo, tá todo feliz, né? Oi? Pô, tá falando Tá do todo artilheiro do meu feliz. time, pô? Sem dúvida. Cara, tem que falar a verdade. Com certeza. Eu vou Entrando falar aqui mentira. Eu vou falar. no ponto importante que a gente que tava logo em seguida que a gente não chegou a falar, sobre outra pergunta que estava aqui no roteiro. Exportamos melhor do que contratamos? Não entendi. Exportamos melhor do que contratamos no futebol brasileiro? Para mim, para mim, exportamos. Porque o futebol brasileiro, ela, em vez de contratar mais jogadores de fora, não exporta. Por exemplo, você falando nisso, eu estava conversando, antes de eu entrar numa live com você, eu estava conversando aqui na tablet com uma pessoa ligada do Marcos Paulo, aquele ponta do Fluminense, é que o Lyon, time do Bruno Guimarães, teu parente, pode ser, né? Pode ser. O Bruno, uma pessoa ligada ao Lyon, uma pessoa ligada ao Juninho Pernambucano, falou para mim que houve uma proposta sim, e essa proposta vai chegar nas mãos do Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, e o presidente vai analisar. 85 milhões, e a gente perdemos. Ele para mim, Marcos Paulo é um craque. Perdemos ele para a seleção portuguesa. O cara joga muito mesmo. Perdemos ele, entendeu? Perdemos ele. E tem um jogador aí do Flamengo que é da base, já perdemos ele para a seleção portuguesa. Mais um. Quem seria? Eu não me lembro qual é o nome do jogador. Eu não me lembro. Mas o Marcos Paulo, ele saiu da seleção brasileira para jogar na seleção portuguesa. Foi criar raiz. Uhum. Porque tem raiz lá. Felipe, só te interrompendo aí, a gente tá tendo aqui pouco tempo agora para poder encerrar a live. Eu vou estar encerrando aqui e vou retornar para a gente poder terminar aqui os tópicos, tá bom?